Então vamos lá. Vamos para Êxodo capítulo 20, por favor. Êxodo capítulo 20. Como nós sempre fazemos, então, eu vou ler do 1 ao 17. Palavra de Deus que diz o seguinte: Então Deus falou todas estas palavras. Eu sou o Senhor, seu Deus, que o tirei da terra do Egito, da casa da servidão. Não tenha outros deuses diante de mim. Não faça para você imagem de escultura, nem semelhança alguma do que há em cima no céu, nem embaixo na terra, nem nas águas debaixo da terra. Não adore essas coisas, nem preste culto a elas, porque eu, Senhor, seu Deus, sou Deus zeloso, que visita a iniquidade dos pais nos filhos até a 3ª e 4ª geração daqueles que me odeiam. Mas faço misericórdia até 1000 gerações daqueles que me amam e guardam os meus mandamentos. Não tome o nome do Senhor, seu Deus, em vão, porque o Senhor não terá por inocente o que tomar o seu nome em vão. Lembre-se do dia de sábado para o santificar. 6 dias você trabalhará e fará toda a sua obra, mas o 7º dia é o sábado dedicado ao Senhor, seu Deus. Não faça nenhum trabalho nesse dia, nem você, nem seu filho, nem sua filha, nem seu servo, nem sua serva, nem o seu animal, nem o estrangeiro das suas portas para dentro. Porque em 6 dias o Senhor fez os céus e a terra, o mar e tudo o que neles há, e ao 7º dia descansou. Por isso o Senhor abençoou o dia de sábado e o santificou. Honra a seu pai e a sua mãe, para que você tenha uma longa vida na terra que o Senhor, seu Deus, lhe dá. Não mate, não cometa adultério, não furte, não dê falso testemunho contra o seu próximo, não cobice a casa do seu próximo, não cobice a mulher do seu próximo, nem o seu servo, nem a sua serva, nem o seu boi, nem o seu jumento, nem coisa alguma que pertença ao seu próximo. Irmãos, nós vamos falar hoje sobre do versículo 8 ao versículo 11. É o maior mandamento em termos de informação, né? É o maior em termos de extensão. Diz assim: lembre-se do dia do sábado para o santificar, versículo 8. Agora o 9, 6 dias você trabalhará e fará toda a sua obra. Mas o 7º dia é o sábado dedicado ao Senhor, seu Deus. Não faça nenhum trabalho nesse dia, nem você, nem o seu filho, nem a sua filha, nem o seu servo, nem a sua serva, nem o seu animal, nem o estrangeiro das suas portas para dentro. Porque em 6 dias o Senhor fez os céus e a terra, o mar e tudo que neles há. E ao 7º dia descansou. Por isso o Senhor abençoou o dia de sábado e o santificou. Além disso, eu gostaria de convidar vocês para irem comigo lá para Deuteronômio, capítulo 5. Lá em Deuteronômio 5 nós temos a repetição dos 10 mandamentos e, portanto, desse mandamento também. É o capítulo 5 do livro de Deuteronômio, 5º livro da Bíblia. Quero ver com vocês os versículos do 12 ao 15. Diz assim, preste atenção aí que você vai ver algumas diferenças com o que a gente viu lá, tá? Mas olha aí. Guarde o dia de sábado para o santificar, como o Senhor seu Deus lhe ordenou. 6 dias você trabalhará e fará toda a sua obra. Mas o 7º dia é o sábado dedicado ao Senhor seu Deus. Não faça nenhum trabalho nesse dia. Nem você, nem o seu filho, nem a sua filha, nem o seu servo, nem a sua serva, nem o seu boi, nem o seu jumento ou qualquer outro dos seus animais. Nem o estrangeiro das suas portas para dentro, para que o seu servo e a sua serva descansem como você. Lembre-se de que você foi escravo na terra do Egito e que o Senhor, o seu Deus, o tirou de lá como mão poderosa e braço estendido. Por isso o Senhor, seu Deus, ordenou que você guardasse o dia de sábado. Então, gente, eu não vou falar tudo que se pode falar sobre o 4º mandamento hoje. Vai ser uma das aulas sobre o 4º mandamento. Tem bastante coisa. Eu falei para vocês, é o maior deles em versículos, em informações, em coisas que a gente precisa ver. Não à toa também, e nós precisamos de mais tempo, porque é um dos mandamentos mais, assim, que tem divergência no pensamento de alguns grupos dentro da igreja, por exemplo. Eu até adiantei para vocês lá atrás, quando eu comecei a estudar os 10 mandamentos, que tem algumas pessoas que acreditam que esse mandamento não tem mais validade. Nós teríamos, então, não mais 10, mas apenas 9. Tá? Algumas pessoas entendem e colocam sobre esse mandamento apenas uma questão cerimonial. E, portanto, eles acreditam que por ser cerimonial, acabou. Com a vinda de Cristo, acabou, não teria mais a razão de nós adotarmos esse mandamento.
Isso e entre outras coisas nós devemos discutir aqui nos nossos dias falando sobre isso. Hoje eu quero falar então sobre questões mais preliminares, questões mais básicas e iniciais sobre o quarto mandamento, tá? Então é um início. E a gente vai começar fazendo duas coisas hoje. Nós vamos falar sobre questões do texto, o texto que a gente leu aqui, dos dois. Então a gente vai para o texto, vai cavar nele e vai ver o que a gente pode extrair dali, para depois a gente começar a continuar desenvolvendo isso, certo? E também nós vamos falar de algumas implicações essenciais, ou seja, algumas consequências que a gente precisa, algumas conclusões que a gente precisa tirar a partir do ponto 1, que são questões textuais. É como dizer assim, no ponto 1 a gente vai dizer o que o texto está dizendo. No ponto 2 a gente vai dizer o que o texto quer de nós. O que ele está cobrando de nós, tá bom? Esse é um método que a gente vai usar para falar também do quarto mandamento. Esse é o primeiro mandamento, nós precisamos ver aí que não começa com um não. Os outros mandamentos até agora tinha não terás outros deuses, não farás imagens e não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão. E aí no quarto a gente tem um mandamento que é positivo, que a gente diz, né? Não tem um não. Então ele fica lembra nesse caso ou guarda lá no caso de Deuteronômio. Isso nos mostra aquela nossa tendência. Por que Deus diz não para nós? Porque a nossa tendência é fazer aquilo. Tá? Pense na educação de crianças. Não precisa nem ser para criança, mas fica mais fácil. Você tem que ficar ensinando que eles não devem fazer tal coisa. Não pode pegar esse instrumento. Não pode pegar essa determinada coisa. Não pode ir naquele lugar. Por quê? Porque ele quer. Ele tem a curiosidade. Ele quer mexer com aquilo. Ele quer desvendar. Ele quer desbravar, mas aquilo é perigoso. Ou pode vir a ser perigoso e a gente tem a responsabilidade de dizer não. Não à toa, uma das primeiras palavras que as crianças aprendem é não. Não, alguma coisa assim. Eles vão dizer porque eles estão entendendo que um não é uma forma de dizer assim, não, esse eu não quero. Por isso que você vai me oferecer alguma coisa, vai dizer não, ele vai reclamar, ele vai chiar, tá? Essa é a nossa tendência, fazer o que não devíamos. Por isso que Deus tem que dizer não. Só que, às vezes Deus diz sim, faça. Por quê? Porque nós não iríamos fazer. Você tem que dizer, vai, faça, porque do contrário a pessoa não ia ter nem vontade, nem ia ter apreço, nem ia querer. Por que vocês acham então que Deus tem que dizer, lembra do dia do Senhor? Porque a nossa tendência é não lembrar, é não guardar. A nossa tendência é atropelarmos o dia do Senhor, tá bom? Então é para vocês entenderem por que Deus diz as coisas do jeito que Ele diz. Por que Ele não disse, não esqueçam do dia de sábado? Porque a tendência é tão grande de nós esquecermos que ele já diz, lembre. A ênfase já dá na ordem positiva, certo? E esse é o primeiro mandamento que nós temos aí. O quinto mandamento também não tem um não, né? É honra teu pai e tua mãe. Tá? Por quê? A nossa tendência é desonrarmos as autoridades. É nós queremos ser as autoridades sempre das coisas. É nós queremos determinar as coisas. E a gente não vive assim. Não deve viver assim, certo? E aí, se lá no primeiro mandamento, por exemplo, a gente falou de quem é Deus, aquele que deve ser adorado. No segundo mandamento a gente falou sobre a forma da adoração, como Deus deve ser adorado. No terceiro mandamento nós vimos com que espírito, com que atitude nós devemos adorar a Deus. Hoje nós vemos sobre o tempo exclusivo para a adoração. Os 4 primeiros mandamentos estão ali unificados, por assim dizer, no termo adoração. Quem deve ser adorado, como deve ser adorado, qual é o espírito ou atitude, a nossa postura, a nossa reverência diante na adoração e o tempo, um momento para a adoração. Especificamente, então, a gente vai falar sobre esses 2 pontos. Certo até aqui? Então, o primeiro ponto, nas questões aí textuais do quarto mandamento, nós vemos, por exemplo, em primeiro lugar, 2 verbos. 2 ações que são ordenadas de nós aí, tanto no Êxodo quanto no livro de Deuteronômio, certo? O primeiro é que nós devemos lembrar. Vocês estão enxergando bem, gente? Ah, tá bom. Lembrar. A outra ordem lá em Deuteronômio, que vem depois mesmo, uns 40 anos depois, vem como guardar. Por quê? Existem algumas razões. Em primeiro lugar,
esse Êxodo 20 aí nos mostra, lembra-te, tem a ver com lembrar de alguma coisa lá do passado que foi feita e que precisa estar na nossa mente quando nós falamos sobre o quarto mandamento, que é Deus descansou no sétimo dia. Então, a primeira coisa que você tem que lembrar, que isso não é uma novidade. Esse negócio de descansar num dia específico não é um negócio que Israel vai começar a fazer. Eles vão lembrar de alguém que fez isso antes. E quem foi que fez isso antes? Deus, lá na criação, no sétimo dia. Deus descansou no sétimo dia. Então, a criação divina em 6 dias e o seu descanso no sétimo, que é algo mencionado, inclusive, aí no mandamento, como uma razão para nós guardarmos o mandamento do sétimo dia. Certo? Mas tem mais. Tem uma ocasião em Êxodo 16. Se você for para o texto de Êxodo 16, você vê que uns 40 dias antes de eles chegarem ali no Sinai para receberem os 10 mandamentos, Deus enviou maná. Deus enviou pão do céu. Então vão pegando a minha linha de raciocínio. É isso que o texto de Êxodo 16 nos mostra. Os 40 dias antes deles chegarem ali onde eles recebem os 10 mandamentos, Deus manda pão do céu, além de mandar codornizes também para eles, naquela ocasião, certo? A ordem de Deus ali, sobre o maná, é que ninguém deveria guardar o maná de um dia para o outro. Então você pegou na segunda, por exemplo, vou guardar para amanhã, porque sobrou. Vai estragar, vai dar bicho, não vai dar certo. Porque Deus estava ensinando que era o pão de cada dia mesmo. Cada dia você tinha que aprender a viver num deserto na provisão de Deus. Então você não poderia guardar de um dia para o outro, certo? Só que tinha uma exceção. No 6º dia você deveria guardar para o 7º, porque no sábado não ia cair pão do céu. E se você não tivesse guardado, você não teria para comer naquele dia. Era o único dia em que Deus disse, o 6º dia, era o único dia em que Deus disse que eles deveriam guardar o maná. Certo? Qual era a razão disso, então? Porque o dia seguinte era o 7º, declarado como sábado. Lá está escrito sábado. Isso é no Êxodo 16. Êxodo 20 está falando, lembra-te do dia do Senhor. Então, por que ele está dizendo, lembra-te? Porque ele já tinha dado essa ordem antes. Então, mas essa é uma ordem dos 10 mandamentos. Sim, mas não só isso. Porque a ordem de guardar o dia do 7º, inclusive sobre buscar o pão de cada dia, tem a ver com o trabalho hoje em dia, não poderia no dia de sábado, antes de dar os 10 mandamentos. Vocês estão entendendo? Por isso que Deus diz, lembra-te. Lembre do dia da criação e lembre também que 40 dias atrás vocês já tiveram que não fazer alguma coisa no 7º. E eu providenciei para o 7º. Deixei faltar? Nunca eu deixo faltar. Eu dou dia a dia. E para o dia do 7º eu também. Embora no dia do 7º vocês não possam buscar. Ok? Isso não, eu estou falando alguma coisa que o texto não diz? Estou ensinando alguma coisa que o texto não diz? É o que o texto diz. É a narrativa do texto. É por isso que o texto está dizendo que nós devemos lembrar. Tá bom? A gente tem dúvida. Tem dúvida, vocês falem, certo? Ou comentários. Mas tem um outro verbo aí, né? Não é só lembrar, é guardar também. Por isso, lá em Deuteronômio 5, nós temos o verbo guarda. Essa é a ordem, guarda. E o que é isso, então? Por que existe essa diferença? É um reforço para a lembrança. Bom, eles já estavam 40 anos com esse mandamento de lembrar do dia do Senhor. É por isso que Deus diz agora, guarde. Ele não precisa ficar falando para lembrar, ele está falando mantenha. Mantenha o dia do Senhor do jeito que eu passei para vocês. Para a segunda geração no deserto, então, por que é a segunda? Lembre-se lá que depois do episódio lá de espiar a terra, os judeus, os israelitas, não creram no relatório positivo de 2 espias, Josué e Caleb, mas creram no relatório pessimista dos outros. Aí eles descreram, reclamaram, Deus falou, vou matar eles. Aí Moisés diz, não, Senhor, não mata eles. Aí ele falou, pois eu vou matar, mas só que eu vou matar de outro jeito. Eu vou matar durante 40 anos, vocês vão ficar peregrinando, e todos os de 21 anos para cima vão
morrer no deserto, com exceção de Josué e Caleb que creram na minha palavra, e eu vou assim renovar a geração. Que as crianças foram crescendo nesse tempo até que renovou. Era a segunda geração de Israel lá em Deuteronômio 5. É por isso que Deus agora diz, guarda. Vocês já sabem, já aprenderam desde criança, vocês sabem disso. Alguns deles estavam lá no dia em que receberam, ainda que fossem crianças. Certo até aqui? Ambas, então, indicam uma ação intencional de observar o dia. Lembrar, então existe alguma coisa que a gente tem que fazer. Então, hoje é o dia do Senhor. O que eu tenho que lembrar nesse dia? Aqui você já tem algumas coisas. Que Deus é um Deus criador, e Ele descansou no sétimo, e Ele é um Deus que provê no sétimo dia, inclusive. Por isso que eu posso não trabalhar nesse dia e descansar tranquilo, porque Deus não vai deixar de suprir as minhas necessidades. Isso a gente já aprende aqui, certo? Tá certo, moço? Às vezes eu olho para vocês e você sabe que tá certo, às vezes eu tô falando e vocês não estão entendendo. Eu explico, você sabe? Tá, mas tem mais coisas do texto, tá? O significado da palavra Shabat, ou sábado, na nossa língua. Aqui é do hebraico, é assim que aparece mesmo. E a gente emprestou, digamos assim, o vocábulo aí. Então, a origem dele é do hebraico, Shabat, que é igual a descanso ou cessação. Não tem muito segredo. É parar de fazer o que você estava fazendo antes e agora você vai fazer uma outra coisa. Que é, nesse caso, descansar ou parar com aquilo que você vinha fazendo. É um termo que é usado 104 vezes no Antigo Testamento, então é bastante abundante, digamos assim, tem bastante informação sobre ele. Nós não vamos gastar os 104 versículos falando de cada um deles, mas eles vão aparecer aqui e ali. Existe uma expressão que aparece às vezes no Antigo Testamento que é Shabat, Shabaton, é sábado, sabadão. Não é o sabadão de aí, de hoje em dia, né? É sábado, é um descanso descansadão. É para reforçar. A língua hebraica, ela não tem superlativo. O que é o superlativo? É santíssimo, não tem. Aí o que eles precisam dizer? Santo, santo, santo. Aí para você aumentar ao grau máximo, você repete aquela palavra 2, 3 vezes. Por isso que fala santo, santo, santo. Nós poderíamos traduzir na nossa língua por santíssimo. Tá? O hebraico não tem isso. Eles não têm esse desenvolvimento de língua. Aí por que eles falam Shabat, Shabaton? Porque é um descanso descansado, um descanso para descanso mesmo. O que ele está indicando? Que é o super descanso. E isso como efeito, né? Mas no sentido o que ele está dizendo assim, esse é o descanso dos descansos. Sabe o Santo dos Santos? O Santo dos Santos. Já tinha um lugar santíssimo e tinha o lugar santo e o lugar santíssimo, ou o Santo dos Santos. Esse é o sábado dos sabadões. Qual? O sétimo dia. Então não é que, por exemplo, não exista descanso nos outros 6 dias. Você tem que dormir, você não fica 24 horas trabalhando. Tem uma série de coisas para você fazer que você pode descansar. Só que existe um descanso, que esse é o descanso. É isso que ele está ensinando quando ele fala do Shabat, Shabaton. Essa é a expressão que aparece em alguns textos bíblicos. É o sábado de descanso, o descanso mais descansado. Então ele está colocando uma ênfase. É que ele tá assim, sabe quando você coloca em caixa alta, escrito bem grande? Esse aqui, vocês têm que dar uma atenção diferente. É diferente. Era usado para o sábado semanal, às vezes falado do sábado, do ano sabático, um ano inteiro para descanso, ou o dia da expiação. Dia da expiação. O dia da expiação, o Yom Kippur, é aquele dia em que você também deveria guardar de não fazer nada, assim como você não poderia fazer nada no sábado, assim como não deveria fazer nada no ano inteiro, chamado de sabático. Era um ano para descanso da terra, era um ano para descanso de todo mundo. Um ano, gente. Hoje em dia as pessoas, eu não sei às vezes as pessoas querem um ano sabático, às vezes elas não querem, porque porque algumas pessoas falam, mas me falta um dia da semana, eu já fico maluco, porque eu não sei se eu vou pagar as contas. Imagina você me falar de um ano, não é? Alguns vão falar assim, não, tudo que eu queria era 1 ano, 2 anos sabáticos, ok? Mas é isso que tinha. E é a mesma coisa que deveria fazer no sábado da semana e no Yom Kippur, lá no dia da expiação, você deveria fazer no ano inteiro. Nada do que você faz em outras épocas.
Então indica um descanso especial, é o mais completo dos descansos. É profundo aqui. Tá? Ele está dizendo assim, existe aqui uma amplitude e uma profundidade nesse descanso. Tudo bem até aqui? Tem mais no texto. Tem propósito e ordem. Porque existe aí um para santificar. Eu já quero só para descansar. Eu vou descansar para fazer alguma coisa. Então, ou seja, eu estou costurando e eu paro de descansar para fazer o quê? Eu paro de costurar para fazer o quê? Para santificar. Ou seja, para você torná-lo destacado. O que é santificar? É separar, em outras palavras. Então, lembra que eu falei para vocês já várias vezes, você tinha o tabernáculo, por exemplo, e Deus falava, você vai fazer uma mesa com essa medida, desse material, desse jeito, para os pães, por exemplo, da proposição. E esse é uma mesa, um utensílio santo, ou seja, separado. Não dá para você falar assim, acho que eu vou vender essa mesa, não está dando mais conta, eu vou vender, vou levar lá na casa do seu José e tal. Não pode tirar de lá. Ele nunca mais vai sair dele, vai ficar ali. Então era para uso, você não pode ir lá e falar, agora eu vou usar como escrivaninha. Não, ele tem um uso que não pode ser mudado. E o sábado, mesma coisa, você tem que santificar, você tem que tornar ele separado dos demais. Tem que dizer, sabe o dízimo? O dízimo você fala assim, esse aqui é o dízimo. Não tem conversa, esse aqui é o dízimo. Eu vou entregar ao Senhor. Acabou. Não é negociável. Você dá uma separada. Aí você pega um utensílio, por exemplo, do Antigo Testamento. Mesma coisa. O sábado esse dia é um dia especial. Não é um dia inferior, tá? Não, ele é o dia. Isso modela a maneira como nós devemos encarar o dia. Deus está ensinando a gente a olhar para esse dia como um dia santo. O que você faz com coisa santa? Você trata com um outro carinho. Mais carinho, com mais distinção. É isso que Deus está colocando diante dos olhos deles para eles fazerem, tá? Então veja, destacar, separar o dia para... É de quem o dia? É dele. Sabe aquela conversa que às vezes o pessoal faz e é bom? Falar, sexta-feira é o dia da família. A gente vai sair, vai para um parque, vai para um shopping. A gente vai passar o dia junto. Não é que nos outros dias você não converse com eles, mas não dá tempo. Você tem outros afazeres. Mas você fala assim, não, na minha agenda eu vou reservar esse dia para viajar com a família. Eu vou ficar, imagina um casal. Isso é bom também, tipo, uma vez por mês, uma vez por semana, como der a condição, a gente vai sair só nós dois. Vamos tomar um sorvete, vamos comer um lanche, vamos andar num parque. A gente vai tirar um tempo junto, vai alinhar nossas coisas, vai conversar, vai jogar a conversa fora. Gente, isso é gostoso, isso é bom. Isso torna a pessoa, isso aqui é pra você. Esse dia é pra você, é dedicado pra você. E Deus também tem um tempo que Ele quer que a gente dedique. Por que Ele está dizendo isso? Porque nós naturalmente não íamos querer gastar tempo com Ele. Pode falar, seu José. Depende do que ela faz no domingo. Depende. E depende do que ela faz no domingo. É essa a questão. Porque, assim, existem casos, a gente vai chegar lá, se Deus quiser, em que a gente vai ver quais as funções que podem ser exercidas no dia do Senhor sem que isso seja pecado. Quando eu digo isso, é que é exceção. A regra é, para todos os outros casos, 95% dos casos, é pecado trabalhar no dia do Senhor. Então, assim, mas aí ele pode descansar outro dia? Sim, ele vai precisar de um dia de descanso. Deixou de ser o dia do Senhor o domingo? Não. Mas ele tem uma licença divina por causa da sua função para trabalhar naquele dia. Por quê? Por exemplo, questões de socorro, questões de necessidade. E a necessidade varia. Por exemplo, eu venho de uma cidade pequena. Se não tinha Uber quando eu morava lá. Mas também você ir de um lugar para o outro, você ia fácil, você ia para a igreja andando. Tranquilo. Nossa, tranquilo. Então não fazia falta, não era necessário algumas coisas. Tinha ônibus? Tinha, mas era 1, 2, 3, eram menos. Com outros horários. Para você poder ir para a igreja, por exemplo. Entende? Agora, a São Paulo, não. São Paulo, você tem 2 aeroportos. Imagina que você tem que fazer um transplante de órgãos lá da Bahia para cá. Não pode, porque hoje é dia do Senhor. Mas o fulano vai morrer. Pois é, mas é dia do Senhor. Não, calma. Só que aí você pode mover uma companhia aérea quase inteira. É necessário nesse caso. Mas aí, para a gente
extrapolar e falar, mas é que é necessário. Aí já não dá, a gente tem que ter cuidado, para a gente não forçar a barra e tornar uma coisa não necessária como se fosse necessária para a gente fazer o que a gente quer. Então tem que ter muito cuidado. Mas tem coisas que são necessárias, policiamento, bombeiros. Imagina, você ligar pegou fogo, pode incendiar uma casa no domingo. O bombeiro tem que estar lá ativo. Ele vai tirar folga no outro dia. A gente vai chegar lá, São José, porque Jesus mesmo abriu essa questão. E isso, é ali que a gente aprende. Que ele fala, a ovelha caiu, você não vai dizer, não, mas hoje é sábado. Você vai lá socorrer. Mas você vai gastar o dia inteiro socorrendo? Depende, às vezes depende do grau, da severidade da coisa, mas não se quer isso. Então você vai socorrer. Você está vindo para a igreja e estourou o pneu do carro. Puxa, tem que deixar o carro aqui, vamos pegar um Uber, vamos. Não posso trocar o pneu porque eu tenho... Você estava indo para a igreja. Pode trocar o pneu? Claro que pode. Eu estou falando isso, gente, porque a gente tem que ter sabedoria, pesar, ter bom senso, para a gente não forçar a barra, mas também não jogar do outro lado. Algumas coisas mais no detalhe, sim. Só que a gente tem princípios para resolver a questão. E os princípios quem dá são a Escritura. Entende? E aí a gente vai chegar lá. Por isso que eu estou falando que é um mandamento que dá muito pano para manga. E tem bastante coisa que a gente pode tratar para assim. Agora eu estou falando das coisas mais básicas até chegar às coisas mais complexas. Como essas que a gente está citando aqui agora, tá bom? Se Deus quiser, a gente vai falar sobre isso. Tá bom. O que mais? Então significa elevar o dia a um estado de santidade. E ele está dizendo assim, esse dia é santo e vocês têm que tratar ele como tal. Ele não está dizendo, vai ser santo a partir do momento em que vocês santificarem. Vocês vão guardar esse dia para santificar, porque ele já é santo. Então Deus está pedindo para nós nos harmonizarmos com a realidade desse dia. Ah, mas se eu não guardar ele vai se tornar santo. Ele é santo, só que você o profanou. Quando a gente trata de alguma coisa santa como se ela não fosse santa, a gente profana, a gente diminui a seriedade daquele dia. Ok? Tá bom, o que mais? O sétimo dia, está escrito lá no versículo 10 de Êxodo 20. O sétimo dia é o sábado dedicado a quem? Ao Senhor. Dedicado ao Senhor. Não, mas eu posso jogar futebol para a glória de Deus. Deve. Você deve bater um pênalti para a glória de Deus. Mas lembra quando eu falei de culto para vocês? Que tem coisas que Deus não permite fazer no culto? Você pode bater uma falta? Eu fico lá na porta, seu José, não sei se o José é bom de goleiro, fica aqui na frente e eu vou bater uma foto. Irmãos, deem um glória a Deus se eu fizer esse gol. E aí eu pego e chuto a bola lá no fundo e falo aqui, isso é um ato de culto, maravilha, vamos agradecer a Deus pelo futebol. Eu posso fazer isso? Agora, eu posso jogar bola? Posso, mas só não posso misturar as coisas. Agora, eu posso jogar bola no dia do Senhor? Porque eu vou dedicar esse gol ao Senhor? E aí, a gente vai chegar lá. Vamos ver. Que mais? Tem mais aí ó, nos textos. 6 dias para... Você viu que Deus não está dizendo assim, esse é o dia do Senhor, descansem. Vamos para o próximo, 5º mandamento. Ele diz mais sobre os outros dias. Então você está percebendo que ele não está gastando tempo só com o dia do Senhor, ele também está falando sobre o que você deve fazer nos outros? O que você tem que fazer nos outros? Então a ordem não é só para descanso, é uma ordem também para trabalho. O 4º mandamento não envolve só ordem para descansar, mas ele também está dizendo lá no texto, 6 dias trabalharás, 6 dias para o trabalho, né? Os 6 dias você fará toda a sua obra. Então existe uma ordem explícita de trabalhar nos outros 6 dias. Para você guardar o 4º mandamento de maneira adequada, você não pode só descansar, você tem que ter trabalhado nos outros 6 dias, ou seja, gastado aqueles dias para fazer todos os seus afazeres, para gastar assim para servir as pessoas, para produzir. Mas aí entra aquela discussão, né? Talvez a gente fale sobre isso em algum momento, sobre a escala 6x1 que o pessoal fica falando aí e tal. A gente precisa entender ocupação e trabalho, no trabalho CLT que eu quero dizer. Você precisa então trabalhar de 6 da manhã a 10 da noite, de segunda a sábado, para você cumprir o mandamento? Não necessariamente. Mas o que ele está dizendo é que Deus te deu 6 dias para você fazer um monte de coisa, entre elas trabalhar. E tudo que for cabível, estudar, fazer seus esportes, viajar, qualquer coisa que não caiba no dia do Senhor, você pode. Você tem 6. 6. É como do dízimo, né? Ele pede 10, ele tinha o direito de pedir
tudo. Ele até pede tudo, mas assim, para a gente cuidar do dinheiro, com todo o dinheiro, né? Mas ele pede 10 para o povo dele. Ele podia pedir 90. E ele estava correto. Ele não ia ser tolo fazendo isso. Então, quando ele pede, ele dá 6 para você fazer as outras coisas e tira 1, parece até uma ordem razoável, né? Você tem bastante coisa. Deus regula, então, o uso do nosso tempo. Quem que regula a maneira como nós fazemos a nossa rotina, tal? Deus. Quem que é o dono da nossa agenda? Eu mesmo. Não. Ele é o Senhor da nossa agenda. Ele que determina. Não, domingo eu não posso. Domingo eu não posso, nesse dia não dá. Precisa ser em outro dia, em outro momento. Ou, às vezes, você tem que deixar alguma coisa de fazer, porque isso pode comprometer o seu domingo. Entendeu? Imagine que eu, Pablo, por exemplo, esteja pregando para vocês aqui, ensinando vocês que a gente tem que guardar o domingo. E eu fico assistindo série, por exemplo, até 5 da manhã de domingo. Eu vou estar um caco para pregar o dia. O que eu vou fazer o dia inteiro? Dormir. Eu vou estar mole. Eu não vou nem cantar aqui no culto. Talvez até perder a hora para vir para o culto. Então você fala, mas espera aí, eu guardei o dia, eu fui para o culto. Eu não trabalhei no dia do Senhor. Eu guardei do jeito certo? Claro que não, porque eu fiz assim, porque se eu vou gastar até o último tempo, já que ele está pedindo, é uma forma de dizer assim, eu vou gastar do jeitão que eu quiser, para ele não dizer depois que eu não guardei o dia do Senhor. Não, o dia do Senhor, você tem que começar. Quando você começa a guardar o dia do Senhor? Na segunda. É na segunda. Ah, meu Deus, isso. É falar assim, eu não vejo a hora de chegar no dia. Não que eu não estou fazendo nada, a gente não está querendo ociosidade, vagabundagem, não, vadiagem. O que a gente quer vai ter uma ocasião que eu não consigo fazer o que eu gostaria, o que eu poderia, gastar tempo com Deus, com meus irmãos, aprender, eu não consigo fazer hoje. Mas Deus reservou um dia, então Ele sabe, eu já estou pensando nele agora. Eu já estou preparando para ir ouvir a palavra de Deus, vai ter ceia. Está entendendo? Que o dia do Senhor começa na segunda. Sábado, assim, você fala, tem que estar tudo certo. Tem que estar o máximo de coisa adiantado. Para amanhã eu não comprometer o meu dia e para nada dar errado. Não é assim que você faz quando você vai viajar? Eu vou viajar, bom, Miriam e eu estamos querendo viajar aí daqui uns dias. Aí vamos viajar. Eu vou começar a me preparar 2 horas antes da viagem? Até por uma questão de entusiasmo, né? Eu quero viajar, então eu já estou assim, tá tudo pronto. Às vezes eu ligo para minha mãe e falo, mãe, a gente está indo, e aí a senhora lá, a mala tá pronta? Já falei, calma, é daqui um mês, porque na cabeça dela esse mostra um desejo de estar lá. Então eu começo a me preparar com antecedência, para o dia do Senhor de falar. Se eu acordar, sei lá, 6 horas, 7 horas, 10 horas, e pro culto, acabou, guardei o dia do Senhor. É assim que a gente às vezes guarda. Deus não quer isso de maneira nenhuma. Certo? Beleza. A abrangência do descanso, assim, até onde e o que pega isso, assim, como é que qual a minha responsabilidade sobre o dia do Senhor? Ela é grande a depender da sua posição e do recurso que Deus colocou na tua mão, tá? Então veja só, o texto diz assim, significa essa expressão kol melachá, que é hebraico, significa todo tipo de trabalho ou qualquer tipo de trabalho. A pergunta da abrangência do descanso é, o que eu tenho que parar de fazer no 7º dia? Qualquer tipo de trabalho. Qualquer. Então ele não está falando assim, é só a costura. É só ferro velho. Não, ele está falando tudo. Você vai parar de fazer tudo isso. Então isso proíbe trabalhos profissionais e atividades recreativas. Hoje é o dia do ping-pong. O dia do Senhor, porque Ele me deu um dia para descanso, então eu não posso jogar ping-pong nos outros dias, eu vou jogar... É o dia do videogame. Então eu vou gastar o máximo de momentos do dia e tal. São atividades recreativas que podem não ser pecaminosas em si mesmas, mas não são para esse dia. Entendeu? Deus não está dizendo assim, é pecado se você fizer naquele dia, mas não pela atividade em si, mas porque você colocou no dia errado. Você está entendendo, gente? Isso aqui, eu que estou falando isso aqui, eu estou ensinando. Eu estou procurando mostrar para vocês que é o texto bíblico que nos ensina isso. Deus leva a sério isso. Isso são princípios, certo? É o que ele fala?
O que eu quero dizer é assim, como eu falei, né, a gente vai ter tempo para discutir mais, mas essa prática, por exemplo, eu viajei e estou num domingo lá em Sergipe. Hoje é domingo? Puxa, eu quero curar uma igreja aqui, eu vou lá. Agora me proíbe de ir para a praia? Não necessariamente. Agora eu vou lá e vou gastar, vou jogando meu beach tênis, meu vôlei de praia, vou correr loucamente, vou gastar o meu dia lá. Não, eu não vejo problema, por exemplo, a gente pegar e se reunir no domingo à tarde, se a gente pudesse fazer isso, Deus nos desse permissão, vamos lá para o Parque Ibirapuera, vamos fazer um piquenique lá à tarde, ficar junto. As crianças não é um negócio assim, fica quieta aí, sentado. Elas têm energia para gastar, então não tem problema elas brincarem ali com uma bolinha e tal. Agora não vai gastar o dia inteiro. Então há espaços em que a gente pode, tem que levar de maneira leve. Não vai dizer, não pode fazer isso. Não, tem que ficar na igreja. Senão eu ia falar para vocês, irmãos, o dia do Senhor tem que ficar aqui dentro. A gente ia ficar aqui até meia-noite. Não é isso, entende? Geralmente o lugar que a gente está tem facilidade de ir para a igreja. Se Uhum. não tivesse, faz um culto familiar entre vocês, exatamente. Então, assim, tudo não, mas tem muita coisa que depende. A gente precisa ter sabedoria. Por isso que eu estou oferecendo princípios para vocês. Agora não dá para você dizer assim, puxa, hoje eu não estou aqui em Sergipe e não tem uma igreja para eu ir, eventualmente. Vou aproveitar, vou trabalhar. Não. Aí você, propositalmente, você tem outras tantas coisas que você pode fazer no dia do Senhor, que se você não puder ir para o culto, por exemplo. Tá? Culto é uma das atividades para o dia. Certo? Qual que é a abrangência sobre as pessoas? Tu, filhos, filhas, servos, servas, animais, estrangeiros. Olha que curioso, ele não diz assim, cada qual vai guardar esse dia conforme a sua própria consciência e ponto final. Por que ele está dizendo assim? Você, o teu filho e a tua filha. Ele está ampliando a sua responsabilidade. Então imagine um pai de família que diz assim, bom, eu tenho 2 filhos, 3 filhos, minha esposa e tal, principalmente naquela época você tinha uma fazenda, por exemplo. Então você tinha lá o caseiro da fazenda, você tinha o porteiro, qualquer coisa. Nesse dia, você não pode falar assim, hoje, gente, é o meu dia de descanso. Então, filhos, vocês vão fazer as coisas de vocês, eu vou descansar. Não, o que ele está dizendo? No que depender de você, no que tiver ao seu alcance, impeça que as pessoas trabalhem para elas guardarem o dia também. Ele está ampliando a sua responsabilidade para os outros. Então, não basta eu e você dizermos assim, eu guardo, seu José lá que se vive. Por quê? Porque ele é minha ovelha. A Vera é minha ovelha, Edilson é minha ovelha. Eu preciso cuidar de vocês de um tal modo de dizer, e o dia do Senhor? Está indo tudo bem? Eu preciso, porque vocês são minha responsabilidade. Um pai de família tem responsabilidade sobre os filhos. Um governo tem responsabilidade sobre os seus governados. Conta-se que em São Paulo, em épocas antigas, você tinha muitas coisas que nem abriam nos domingos. Até farmácia você tinha escala. Hoje em dia, se não abrir, é louco. Você reclama, vai no Google lá e reclama. Não abriu no domingo. Certo ou não? Vocês podem confirmar, né? E farmácia é coisa de necessidade, de urgência, de emergência, não é? Então, tudo bem. Não, mas abre posto de gasolina, abre tudo. Eu estava conversando com uma pessoa esses tempos atrás sobre isso. Lá eu penso, puxa, eu não abasteci o carro para ir para a igreja no sábado e não tem gasolina no domingo. Eu vou abastecer hoje lá no negócio, lá no posto. A pergunta que eu sempre faço, se eles fossem, todos os donos de postos fossem crentes e guardassem o dia do Senhor, você abastecer onde? Aí eu não ia ter. Eu falei, pois é. Você está entendendo que se a gente ora para que a nação se converta ao Senhor, e parte dessa conversão pode ser guardar o dia do Senhor e começar a fechar tudo. O que você vai fazer? Por que você não se preparou no sábado? Por que você não cuidou? Você faria isso na sua viagem lá? Não, eu vou deixar para tentar abastecer na hora. Aí o posto fechou, alguma coisa aconteceu, explodiu o posto. Não vou poder viajar porque não tenho gasolina, vai viajar, não abasteci ontem. Tá entendendo? Que para algumas coisas a gente é bem interessado. Para outras a gente dá um jeito e vai quebrar o dia do Senhor mesmo, fazer o quê, né? Negligência mínima vai e faz. Então o que ele está dizendo assim? Tudo que depender de você, tudo que tiver ao teu alcance, não seja cúmplice do pecado dos outros. Faça eles descansarem. E aí eu já adianto para vocês. Imagine assim, a gente pode ir almoçar fora no domingo?
Legal, né? Eu gosto dos crentes que falam, hoje é dia do Senhor e eu estou cansado da semana inteira e quero descansar. Por isso eu vou fazer os outros trabalharem para mim. Olha que lindo. Ah, mas eles já iam trabalhar de qualquer jeito. A boca de fumo trabalha de qualquer jeito. O crime acontece de qualquer jeito e você não diz assim, vou fazer também. Vai acontecer de qualquer jeito. Eu vou fazer um monte de coisa porque já fazem mesmo. Você faz isso? Por que você não faz isso? Porque está errado? Porque se está errado, está errado. Ah, mas vai continuar de qualquer jeito. Você tem uma responsabilidade diante de Deus, não tem? Então você não deveria fazer. Eu lembro de Martinho Lutero que dizia assim, eu não posso impedir que os pássaros voem sobre a minha cabeça, mas eu posso impedir que eles façam ninhos na minha cabeça. Isso eu posso. Então, o que tiver ao meu alcance de fazer, eu vou impedir. Eu não vou lá falar assim, se eu quero uma chuleta, eu quero não sei o quê, você vai me servir e tal, e vão fazer. Ah, mas eles já iam abrir de qualquer jeito. Tá, e por que você vai ser cúmplice do pecado deles? Eu acho que o Sr. José pediu uma palavra antes, pode falar. Sim. Mas por Deus, o trabalho de vigia e de segurança é um trabalho necessário. E eu acredito que necessário é a palavra, mais do que emergencial. Em alguns casos pode ser emergencial, né? Você fazer uma prevenção. Mas para isso você vai pegar uma pessoa, você vai dar folga para ela. Então é um trabalho que é cabível nesse dia sem quebrar o mandamento. Agora, o que eu não posso é fazer toda a empresa trabalhar por causa disso. E o pessoal eu vou contratar as pessoas para fazerem as mesmas coisas que elas fazem no outro dia, eu vou ficar fazendo no domingo, mas um dia a mais. Entendeu? Olha aí, vai ter que amarrar a Kira, deixar ela descansando. A Kira é um cachorro. Pode falar. Pode, é pecado almoçar fora no domingo? Eu entendo que sim, por causa desse princípio, Edilza. Porque a partir do momento em que a gente põe as pessoas para trabalharem para nós estamos, além disso, sendo cúmplices do pecado delas, porque elas não se importam com esse dia. Ah, mas eles não são crentes, mas eles são seres humanos. E Deus deu isso aqui antes de dar os 10 mandamentos, certo? Ele deu guarda do dia do Senhor lá na criação. Então é para a humanidade inteira. E eu já falei para vocês que os mandamentos já foram colocados no coração do homem também. Então eu já passei por essa fase com vocês de estudo. Então a partir do momento em que a gente vai lá, eu vou lá no restaurante, eu vou pedir o meu delivery, alguma coisa assim, eu estou fazendo os outros trabalharem para eu não trabalhar. E aí nisso a gente coopera com o pecado deles e ao mesmo tempo a gente peca. Porque a gente pode não ter trabalhado, mas deu trabalho para os outros. É por isso que ele está ampliando, até para os bichinhos. Os bichinhos também precisam descansar. Então, imagina o gado que fica arando a semana inteira. Não, sabe o que é? Eu não posso trabalhar, mas o gado vai. Então, imagina, hoje em dia você tem tratores. Tratores que trabalham sozinho, né? Hoje em dia se liga lá no GPS e os tratores vão fazer a lavoura. Então, assim, imagina os bichos antigamente que você tinha que fazer isso, pegar e deixar. Então, a gente precisa ter cuidado com isso. A gente precisa ter cuidado. Às vezes a gente vai fazendo as coisas no piloto automático e não percebe que a gente está quebrando esse mandamento. É muito delicado, por causa da nossa cultura também. Nossa cultura consumista, a nossa cultura de tudo é aberto 24 horas, tudo entrega no dia de hoje. Então isso aí vai fazendo com que a gente se sinta mais à vontade. Tá? Então por isso, a gente vai tratar um pouco mais disso, mas já tem o princípio aqui. Ok? Vamos lá. Tudo e todos que estão em relação contigo, então, devem descansar. Você deve assim falar, da minha parte eu quero fazer o motoboy descansar, eu quero fazer o garçom descansar. Porque imaginou se, eu falei antes, né? Imaginou se todo mundo vira crente e não abre no domingo. Mas pense o contrário, se todo mundo vira crente e não vai para esses lugares no domingo, eles vão ter que fechar o restaurante, porque não vai ninguém, vai estar as moscas, eles vão se obrigar a não trabalhar no domingo. Entende que um alimenta o outro, mas que se a gente fizer as nossas responsabilidades, a gente vai tentar ajudar o outro a descansar também. Pode falar. Mas a casa de alimentação. Mas eu posso fazer, porque é a primeira necessidade. Claro. E outra, só que também, olha que curioso. Eu não posso fazer os outros fazerem, mas eu estou tão cansado e eu tenho coisa para fazer hoje, eu não queria fazer hoje, eu quero descansar mesmo. Ok, mas então você não precisa fazer um banquete, um churrasco, que dá mais trabalho. Faz uma coisa mais simples.
faz um macarrão com frango, faz alguma coisa que der. Ah, mas eu vou receber visita. Meu, tudo bem. Eu tenho que guardar o dia do Senhor, mas eu não vou deixar as pessoas sem comer. Entende? Então, isso. Algumas pessoas conseguem, né? Eu lembro de uma vez eu vi um vídeo de uma menina judia, atualmente assim, né? Ela falava, eles guardam sábado, o 7º dia mesmo. E aí o que ela fazia? Ela falou, olha, aqui a gente tem a nossa panela, aquelas panelas de arroz, aquelas panelas de coisa, e ela deixava um temporizador na tomada da sexta para o sábado. Nem isso ela queria ligar. Então ela já deixava para ficar no automático. Precisa? Acho que não precisa. A Bíblia não é quando você pegar e apertar no interruptor para ligar a luz. Não, claro que não. Porque senão a gente vai virar quase o fariseu lá. Não pode. Se você andar 1 quilômetro, 2 quilômetros, já quebrou o dia do Senhor. Ah, e a igreja fica a 4 quilômetros. Eu não posso ir. Trava, né? Porque você vai dizer que não é para ir. Então, lembra lá de Jesus curando o cego depois ele cuspir na terra? Aquele ato de fazer um barro já era trabalho na lei dos fariseus. Entendeu? Então eles iam por isso que a gente tem que ter cuidado. Porque aí você pode pegar e falar, faz isso quando não faz nada, nem acende a luz. Não, peraí. A gente precisa de sabedoria para a aplicação dos princípios. É isso que a Bíblia nos orienta, tá? Então assim, eu posso cozinhar? Sim, deve. É uma questão de necessidade. Mas o que você puder adiantar antes é melhor para você. Porque daí você vai falar assim, ai que bom, eu tenho mais tempo, cansei menos, descansei mais e tive mais tempo para gastar com outras coisas que são mais produtivas para esse dia e que eu não consigo fazer no outro. Entendeu? Então você cuida nos mínimos detalhes, pode falar. O 7º dia ele é para santificar, para adorar a Deus, mas também para o homem descansar. Sim, isso. O descanso é necessário nesse dia. Que a gente às vezes fala, é o descanso da alma, do corpo, para que a alma também tenha tempo para se edificar. A gente precisa descansar isso, biologicamente, mentalmente. Não é dia de você ficar fazendo pagamento das coisas, não é dia de você ficar gastando tua mente para, será que amanhã eu vou fazer tal coisa? Hoje é dia do Senhor, então descansa. É o dia em que a gente deveria viver menos ansioso pelo dia de amanhã. Porque Deus já ensinou que Ele dá o maná amanhã, Ele deu o de hoje. Entende? Então o sábado, e Deus proporcionou o sábado de tal jeito que Ele oportuniza as condições perfeitas para você guardar. Tá? Para dizer assim, para Deus dizer assim, eu proporcionei tudo para você guardar. Se você não guardou, pode ser por negligência tua, por descuido teu, mas da minha parte não, tá? Vamos lá. Para que o teu servo então e a tua serva descansem como tu. Ele está dizendo assim, não está dizendo assim, para você descansar, por isso os outros não trabalham. Ele quer que você tenha em vista o descanso dos outros. Isso aqui é compaixão. Entendeu? É compaixão. Mas meu servo, meu empregado, por exemplo, não é crente. Mas eu sou. E eu quero que ele descanse. Então, do que depender de mim, eu quero fazer ele descansar. Pode falar. Ok. Por ela ser cristã, e Deus disse na sua palavra, 6 dias trabalhará, é porque Deus, quando Ele dá uma ordem, Ele sabe que a pessoa pode se esforçar. Então, nesse caso, pode-se dizer a ela, a procrastinação é um pecado. Muito bem. Na procrastinação. Então, para pessoas incrédulas, que gostam de falar, vai ter uma diferença. Claro. Por conta do esclarecimento. Isso. Porém, assim, eu estou entendendo aqui. Deus fala porque Ele sabe que tem possibilidade de fazer. Então, eu não falo para uns e para outros. Então, ok que seja uma luta, enfim, mas eu acredito que seja a procrastinação. Isso, a procrastinação, pode ter vários fatores, né? Do ponto de vista espiritual. Eu entendo que a procrastinação pode, inclusive, ter uma raiz da preguiça. E preguiça é pecado. Então, a pessoa que fala assim, mas eu não quero fazer isso, mas chega um momento que ela, o prazo está ali, ela tem que fazer, então ela vai fazendo na última hora. Então, ela vai deixando, ela vai postergando, ela vai procrastinando. Então, ela não é diligente. Eu não quero terminar isso aqui o mais rápido possível para ter tempo para fazer outra coisa depois. As pessoas não pensam isso. É claro, dá para você ir para o caminho inverso, ser ativista demais e achar que você tem que dar conta de tudo e não aguenta. Agora, a procrastinação é uma resposta inadequada e é uma resposta de desconfiança, de incredulidade. A preguiça nasce da incredulidade também. Porque, no fundo, a gente não trabalha o suficiente e com o melhor dos nossos esforços
Porque no fundo, a gente desconfia que isso não vai dar em nada. Eu não confio na mão de Deus cuidando da minha vida, inclusive através do trabalho. Por isso eu vou deixando. Tá? Ou você abusa da mão de Deus e diz, se Deus vai me servir, então se eu não fizer e terminar o dia e não terminar com o trabalho, Ele vai me suprir, nem que seja com corvos trazendo pão para mim. Então, de um jeito ou de outro, é uma resposta errada a Deus. Tá? É uma resposta errada a Deus. É claro, para tratar de gente que não é crente, aí é difícil, porque se você não atinge o coração, você tem que pelo menos aparando não, você tem que ir conversando pelas bordas. Olha o que isso te leva a fazer. Olha o que isso produz. Você entende que isso prejudica você mesmo? Isso é uma autossabotagem. Entende? A gente pode caminhar por aí, até com cristão, mas com não cristão fica mais difícil ainda. O que mais? Vamos ver o que a gente consegue fazer mais. O sábado é para descansar e se relacionar com Deus. Tá? Aqui essa assim, resume bastante. O sábado é para descansar e se relacionar com Deus. Não um ou outro. As duas coisas. Razões complementares. Antes, eu vou deixar a última parte para uma próxima aula, tá? Então eu vou falar só sobre esse e eu encerro. Razões complementares. Lá no texto a gente tem, por exemplo, em versículo 11 de Êxodo 20, dizendo assim, porque Deus fez os céus e a terra em 6 dias e no 7º descansou. Isso é uma razão. Por quê? É uma razão. Então qual que é a razão lá? Olhar para a criação. E olhar para como Deus criou as coisas e Ele mesmo fez as coisas. Como Ele viveu aqueles dias. Trabalhou no 6 e descansou no 7º. Então veja, pois em 6 dias o Senhor fez os céus e a terra. A imitação de Deus. Deus descansou e nós também devemos. Deus se cansa? Se Ele não se cansa e descansou, e você que cansa e não descansa, está errado. Está entendendo? Ele que não precisa descansar, descansou, parou, cessou os seus trabalhos. O que seria o descanso de Deus ali? Seria mais no sentido de celebração. É como um artista que termina um quadro, uma obra de arte, ele ainda está todo sujo, às vezes de tinta, limpando as mãos, às vezes ele está sorrindo, olhando para a obra. E agora era a hora de descansar, mas não é virar as costas e fingir que não fez nada. Ele fica olhando, ele fica admirando. Por isso que ele diz, viu Deus que era tudo muito bom. Deus estava se deleitando naquilo. O que Deus está fazendo a gente copiar Ele? Não só parar de fazer as coisas, mas a nos deleitarmos nas suas obras. Assim como Ele se deleitou nas suas próprias obras. É falar, nossa, como Deus proveu para nós, olha a saúde, olha o que eu pude fazer, graças a Deus por tudo que eu pude fazer, as pessoas com quem eu pude conversar. É um dia por excelência para você fazer essa checagem, essa reflexão. Tá certo? Você está entendendo? O sábado é uma ordem criacional, ou seja, tem a ver com a criação, não apenas cerimonial. Aqui quebra, arrebenta todo o argumento de dizer que o sábado é só cerimonial. Tinha elementos cerimoniais? Tinha. Outros mandamentos também tinham elementos cerimoniais. Mas este tem um elemento preponderante do sábado, dos dias de festa, tá? Mas ali a base era a criação, quando nem existia Israel, nem pecado. Então não é uma ordem por causa de Israel, Judá, não sei o que, não tem nada a ver com brasileiro hoje em dia. É uma ordem da criação, ou seja, é uma ordem para toda a humanidade. E Deuteronômio 5 fala sobre o quê? Porque lá em Êxodo a razão é essa aqui. E olha o que está escrito em Êxodo 5, Deuteronômio 5,15. Lembra-te de que foi escravo. Olha que curioso. Num mandamento, Deus fala para você olhar para a criação. E na outra, Ele fala para você olhar na salvação de Deus. Qual é o ato salvador que aconteceu no domingo na nossa vida? A ressurreição de Cristo. A ressurreição de Cristo. Então, o que Deus quer que nós façamos, além de lembrar das suas obras na criação? As suas obras na redenção. É por isso que Cristo também ressuscitou no 3º dia, que era um domingo. E nós veremos mais para frente como que acontece essa transição do sábado para domingo. A gente vai ter uma aula só para mostrar isso, tá? Por que a gente não guarda o 7º, mas guarda o 1º. Tá bom? Isso não é uma coisa inventada pelos cristãos, ou o Pablo, ou a Igreja Presbiteriana. O memorial da libertação, o descanso é fruto da graça divina. O que Deus está ensinando? Que você não só descansa dos seus trabalhos de costura.
Ele está dizendo que no dia do Senhor você se lembra de um descanso da alma, que você recebeu um descanso espiritual pela obra de Cristo. Você não é mais escravo do pecado, você é servo de Cristo, e esse é um servo tão bondoso que ele te dá um dia para você descansar. É isso que você lembra. E ele está lembrando isso lá atrás. Sábado como um sinal da aliança e da fidelidade de Deus. Se você for para Êxodo 31 está dizendo que o sábado será um sinal da aliança. Qual que é o sinal da aliança do casamento? O sinal visível. É um anel no dedo, nesse caso, da nossa cultura. Naqueles dias, Deus está dizendo assim, o sábado é tão importante que ele vai assim, se bater o olho e fala, por que vocês guardam o sábado? Porque eu tenho um pacto com o Senhor. Então é uma forma de você apontar. É um sinal, é uma vitrine do nosso relacionamento com Deus. Por isso que os crentes deveriam estar, assim, por excelência, guardando o domingo. Porque eles são um bando de cabeça fechada. Não, porque eles têm um pacto com Deus, Criador e Redentor. Por isso que é um sinal da aliança, aliança da graça. Ainda continua esse sinal. Gente, eu não vou falar sobre esse tópico, vou falar na próxima aula, se Deus quiser, que a gente vai gastar bastante tempo neles também. Eu vou voltar, vou recapitular. Se vocês quiserem a aula impressa ou em PDF, eu passo para vocês também, tá? Tudo que eu dei aqui para vocês, tem escrito, e eu posso passar também. E ainda estou gravando a aula e depois vou disponibilizar lá no canal para vocês lembrarem, tá bom? Mas por enquanto tudo certo, gente? Ok, então na semana que vem, se Deus quiser, a gente termina essa aula de hoje que não deu para terminar hoje. Vamos orar, irmãos?